O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos e irmãs, um instante para meditarmos essa palavra de Deus, essa resposta que cada um vai dando ao longo da vida, nas várias ocasiões. Irmãs, quem é Jesus, né? Responderam, seguiram, renunciaram a si mesmo para seguir Jesus. Essa é a essência da vida. E é claro que para Pedro responder tu és o Cristo de Deus talvez seja fácil reconhecer o Messias, porque nós todos temos uma esperança, temos uma sede de vida, uma sede de soluções, sede do reino de Deus, mas nós esperamos sempre que ele venha de fora, que venha pronto, que venha o Messias nos dar o reino, instaurar o reino, e nós estamos assistindo a ele. Aliás, os jogos todos, a gamização da vida, né? Tem crianças que passam horas e horas nesses vídeos, jogando, daí o herói que mata, que destrói com violência, mata e destrói os inimigos. E criamos heróis, Superman, Super-Homem. Então é fácil também, naquele tempo eles esperavam o Messias como um Super-Homem. Mas Jesus é mais que um Super-Homem, ele é Deus. E deu os sinais que ele era Deus para nos ensinar quem ele era, para mostrar que ele era Deus. Mas não resolveu todos os problemas do mundo, toda a fome do mundo, mas naquela multidão curou alguns doentes. Mas nós esperamos uma solução de um super-herói que vem de fora. Para a criança, se nós tivéssemos que explicar uma vez quem é de fato Jesus, como é que vamos explicar isso para ela? E se usarmos uma figura de um super-herói, claro, que ela vai compreender a dimensão divina de Jesus, mas não vai compreender a missão de Jesus, o que ele quer de nós. E se nós imaginarmos assim um meteoro enorme que vai se chocar com a Terra e vai destruir o planeta, então este Deus, esse super-homem vai lá e desvia esse meteoro, ou um herói, né? Salvou a vida. Faça imaginar, mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele faz essa pergunta para os discípulos, né? Aliás, aqui também o texto grego usa uma palavra que diz que Jesus está só. Usa uma palavra que se chama katamonas, que diz estava só. É claro que esta palavra ali produz uma dificuldade de tradução, porque diz, naquele tempo, ele estava rezando katamonas sozinho, não num lugar à parte, mas sozinho. Embora diz, se nessa vieram e estavam com ele os discípulos, mas como você está só?
Como é que ele está com os discípulos? Então traduziram para contornar o problema. Jesus estava rezando num lugar à parte com os discípulos, mas o texto não diz isso. Jesus estava rezando a sós, catamonas, sozinho, e os discípulos estavam com ele. Mas a comunhão com Deus era só de Jesus, ele estava sozinho. O que mostra uma certa dificuldade dos discípulos compreenderem Jesus. Estão fisicamente presentes. E por isso Jesus pergunta, quem diz o povo que eu sou? E eles dizem, alguns dizem que é João Batista, que é Elias, ou um dos grandes profetas antigos que ressuscitou. E vós? Por que perguntei vós? Porque Jesus sente que eles não estão compreendendo e que ele está só, de fato, na comunhão com Deus e na missão. E por isso ele vai responder em seguida, né? Ele vai dizer, né? Proibiu-lhes severamente de dizerem isso, contarem isso a alguém. Como Cristo de Deus não é para ser espalhado, não é para ser anunciado, Evangelho não é a boa notícia que deve ser anunciada, seria mal compreendida. Proibiu-lhe severamente. Ele usa aqui um verbo epitimal. O verbo epitimal é o verbo que sempre se usa quando Jesus expulsa um demônio de alguém. Jesus intima esse demônio a sair dele. E aqui Jesus epitimal, ele intima-os severamente, proíbe-os para criarem heróis que vão salvar o mundo de fora. Como um Superman que vai lá e desvia, não vem solução, vem só problemas. Os messianismos são comunismo, são o nazismo e etc. no mundo afora, que trazem escravidão. A solução vem de dentro. Se alguém, por isso Jesus diz, fácil dizer Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e eu fico de braços cruzados, o reino não acontece. Jesus vai ensinar então, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser... Primeiro ele diz, o Filho do Homem, o Filho do Homem, ele deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É a consequência do trabalho, do seguimento, da missão que o Pai deu. Instaurar o reino de Deus provoca isso em nós, provoca esse ódio. Temos que matar quem defende o reino de Deus. E São Paulo está dizendo claramente, na carta aos Gálatas hoje, texto que nós deveríamos saber de cor, todos os cristãos deveriam saber de cor, porque nós somos batizados em Cristo. Quem foi batizado em Cristo se revestiu de Cristo. E por isso já não vale mais ser judeu ou grego, não tem mais raça. O racismo é uma negação de Deus, da paternidade de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Não existe mais quem foi batizado em Cristo. Não existe mais judeu, não existe mais raça para ser desprezada e destruída. Não existe. Somos filhos de Deus. E não existe classe social que uma vale, a outra pobre, não. O pobre desprezado, não existe nem escravo nem livre. E também não existe mais nem distinção de dignidade entre homem e mulher. Não existe homem e mulher. Somos iguais diante de Deus. Pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Aqui está. Isso custa caro, é difícil, é difícil. E Jesus então continua dizendo, diante das perseguições que vão sofrer aqueles que o seguirem, ele vai dizer claramente, se alguém quer me seguir, tome a sua cruz, tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo, tem que buscar as suas vantagens, a sua recompensa, etc., o seu prêmio. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e acrescenta ainda uma coisa que os outros evangelhos não colocam. Diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Aqui diz, tome a sua cruz cada dia. Cada dia é o dia a dia. É o levantar de manhã, é
é preparar o café, é ir trabalhar, é voltar para casa, educar um filho, levá-lo para a escola, buscá-lo. Tudo isso. A cruz de cada dia. Tome a sua cruz cada dia. Se quisermos seguir Jesus. E a gente sabe que as soluções não vêm prontas. Uma criança, para ser um adulto, ela vai ter que assumir as coisas, ela vai ter que estudar, vai ter que se sacrificar. E não é que no final cai do céu um diploma e a pessoa está sabendo uma profissão, aprendeu. É a cruz de cada dia, é a cruz de cada dia. É ela que dá valor às coisas. E sem a cruz de cada dia, as coisas não valem nada. Um diploma comprado, tem possibilidade de comprar diplomas hoje em dia, ou havia pelo menos. Um diploma comprado não vale nada. Não vale nada, foi comprado. Agora, um diploma obtido com esforço, com noites em claro, com estudo e com angústia, e que vai para frente, e que se chega lá, que é conquistado no suor, na cruz. Isso tem um valor imenso, é uma conquista. O reino de Deus não vai cair pronto. Não basta dizer ao Cristo, o Messias, que vai criar o reino de Deus, não. É uma convicção interior, é o seguir Cristo, é tomar a cruz cada dia e segui-lo. Essa é a proposta de Jesus para hoje, para todos nós respondermos. E assim, claro, na dedicação, no trabalho, no amor aos outros, nós construímos o reino de Deus. Então, quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la, vai salvá-la, vai ter a plenitude da vida no sacrifício, no amor, no trabalho pelos outros. Que Jesus aqueça o nosso coração no amor. O amor exige sempre sacrifício e renúncia. Sempre, sempre. Ou não é amor, né? Ou não é. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé neste Cristo que nos salva, para que nós possamos segui-lo no nosso dia a dia. Creio